Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente traz os convidados para trocar experiências e trajetórias de vidas, informações acumuladas no tempo, no plano, nas ações na sociedade e das suas atribuições no dia a dia. O nosso convidado de hoje vai percorrer conosco as suas experiências no direito. Carlos Alberto Martins Júnior. Obrigado por ter vindo conversar conosco. Obrigado, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui contigo. Eu não vou começar pelo direito, eu vou começar para te apresentar aqui, de certa forma, do ponto de vista daqueles que eventualmente não o conheçam. Carlos, você é filho da terra, de família, filho da terra, e a gente tem uma questão simbólica aqui no Câmara Livre. Qual a sua memória afetiva de infância? Um fato, um objeto, algo, um acontecimento que quando você olha lá para a sua infância, seja de qual período, da primeira, da segunda, da pré-adolescência, este fato, este objeto, esta coisa que lhe aconteceu, e pode não ser coisa, lhe faz diferença, você lembra? Eu lembro muito da minha infância, primeiro no Colégio São José, que eu estudei lá do antigo pré-3 até a 8ª série, então foram bons anos ali, onde inclusive eu fiz algumas amizades que eu trago ainda da minha vida presente. Lembro bastante do Bauru Tênis Clube, tanto aqui na cidade quanto principalmente lá a sede de campo, né? A gente passava as férias lá e jogava futebol e nadava e tudo mais. Lembro bastante da minha rua, né? A Rua Major Fraga, que era a casa dos meus pais. Então a gente, naquela época, era muito mais fácil, mais simples de se brincar, né? Era menos perigoso. Então a gente sempre recebia os amigos ali em frente de casa e aí brincava de bets, de futebol, enfim. De tudo que hoje eu acho que o pessoal mais novo tem escapado um pouco, até por conta da tecnologia e de ter coisas talvez mais interessantes para fazer dentro de casa do que fora. O pai Carlos se sentiria confortável se a filha Fernanda, pequenininha, tivesse 13 hoje e falasse, vou brincar aqui na rua? Na rua da minha mãe, talvez nem tanto, porque agora tem muito mais, um número maior de carros lá. Hoje se tem uma possibilidade de você morar em condomínio fechado, então eu acho que dentro de um condomínio talvez eu ficaria mais tranquilo. Eu sou um pouco preocupado com essa questão de segurança, porque a gente vê no noticiário, né, principalmente aqui em Bauru, infelizmente a cidade ela tem uma série de fatores aí, de mudanças, né? A cidade está crescendo, então tem pessoas vindo de fora e aí você fica um pouco preocupado com essa questão de segurança. Então eu acho que eu ficaria, sim, tranquilo, desde que fosse num lugar que eu tivesse plena segurança de que ela está bem. Teu pai é comerciante, eu conheço há bastante tempo, desde quando comecei a fazer jornalismo, e você era ainda um garotão na relação da proporção do tempo aqui. Mas eu só fiz essa menção para te perguntar por que direito. E isso é engraçado você ter feito a menção, porque a gente nem tinha conversado sobre isso, mas o maior idealizador da minha carreira foi o meu pai. Quando eu era criança, eu mencionei agora que eu gostava muito de futebol, tudo mais e tal. O meu sonho era ser jornalista esportivo. Então então você gosta dessa Exatamente. ideia aqui na área do jornalismo. Então todos os dias de manhã eu pegava o Jornal da Cidade, na época tinha ainda o Diário de Bauru, lia as matérias esportivas, tudo mais. Não tinha internet ainda, né? Comecei a ter lá em 97, 98, quando eu já estava um pouco mais jovem, mas eu gostava muito de ler jornal e assistia muita TV. Então isso daí me trouxe uma ideia de que eu gostaria de ser jornalista. O meu pai, ele entendia que eu tinha um jeito melhor para advogado. Então eu gostava bastante de ler e escrever, ele achava que eu escrevia bem e tal, e que eu poderia ter mais sucesso na carreira de advogado porque eu teria um leque de opções maior. Então ele começou a me direcionar para esse caminho. Logicamente nunca me forçou a nada, tudo mais, mas ele foi o grande idealizador aí da minha carreira e até hoje eu sou grato por ele aí, porque é efetivamente o que eu gosto de fazer. Você fez Direito na Instituição Toledo de Ensino, na ITE aqui em Bauru, fez pós de Direito Civil, está na área do direito empresarial em função das suas atribuições profissionais no dia há um bom tempo. O que você diz como mestre, já que você dá aula, para aquele garoto, jovem e menino, menina
que chega lá dentro da sala de aula assustado com aquelas enciclopédias gigantescas, se ele for olhar súmulas então e resoluções, ele fica mais maluco ainda. Agora, só na tua área aqui, de direito civil, de código, de processo civil, a gente vai falar um pouquinho sobre as questões dos 3 anos, só numa prévia aqui que a gente vai abordar depois, você falou 4 ou 5 questões que são muito minuciosas, especialidades, especificações que é lógico, à medida que você vai lidando com a matéria-prima do conteúdo, você vai dominando, mas eu imagino que fica na cabeça daqueles que estão dentro da graduação, como aconteceu com você, o universo. Peraí, por onde que eu começo? Como é que eu lido com essa história? Porque é muito abrangente. Exatamente. O direito é algo muito grande, né? Então, primeiro você tem que ter uma base em relação a entender o que cada matéria traz para você. Depois disso, você pode começar a afunilar, você deve afunilar um pouco mais em saber qual é a área que você tem um pouco mais de prazer, às vezes mais facilidade, o que efetivamente você quer fazer. Existem 2 divisões muito grandes dentro da faculdade de Direito, que são as pessoas que querem prestar concurso e outras que querem seguir a carreira de advogado. Tá? As pessoas que querem prestar concurso, elas têm algumas matérias um pouco mais importantes para se estudar, e você passa a ter uma outra atividade, uma outra rotina diária do que aquelas pessoas que vão advogar. Quem vai advogar é essencial que saiba qual é a área que quer. Então não adianta nada você ser uma pessoa que saiba um pouco de tudo, mas que não tenha a possibilidade de passar para o seu cliente um conhecimento mais profundo de algum determinado ponto que ele precise. Então eu acho essencial que você conheça todas as áreas inicialmente, e aí, de acordo com o que você verificar que gosta mais ou gosta menos, você começar a direcionar. Eu sempre brinco que é como se fosse um médico. Então você inicia a sua carreira fazendo um plantão geral, então você atende qualquer tipo de paciente, e depois você vai especificando um pouco mais. Eu gosto mais de tratar de mão, perna, eu gosto mais de joelho, eu gosto mais de cabeça, eu gosto mais de pulmão, enfim, você vai especificando um pouco mais a sua área para que você possa ter um conhecimento mais profundo nela. De que forma essa generalização e especificação desse guarda-chuva gigantesco, se pudesse comparar com a árvore, com um monte de galinhos específicos, cada um dos recursos, cada uma das súmulas, cada uma das questões que estão por dentro da norma e que você, na aplicação como operador do direito do dia a dia, tem que de alguma forma dominar, faz com que, mesmo na área civil, você entenda se isso atrapalha o Estado brasileiro, no sentido das relações sociais, se a gente precisa avançar, apesar, já entrando no assunto, de modificações com evidentes questões positivas recentes, como o Código de Processo Civil, por exemplo. Perfeito. Bom, primeiro falar da legislação. O Brasil ele tinha um problema muito grave, que era o fato das legislações serem bem antigas. Então, há mais ou menos uns 2 anos, a gente esteve aqui para conversar da reforma da CLT, da Consolidação das Leis de Trabalho, que perdurou durante 70 e poucos anos. A sociedade ela muda muito durante esse período e, logicamente, que a legislação ela precisa continuar a ser atualizada para que ela possa ficar sempre equiparada ao que é efetivamente a sociedade atual. A gente teve a alteração do Código Civil em 2002, que teria que ter sido espelhada já no CPC, que é o Código de Processo Civil, lá naquela época. Então, a gente teve essa alteração só em 2016. Isso traz uma sociedade que ela se moderniza a cada ano, mas ela não tem uma legislação que seja compatível com o que se vive hoje atualmente. Então, eu acho que o primeiro passo foi dado. As principais legislações elas foram modificadas, então elas tiveram reformas grandes e elas impactaram diretamente nisso. Isso tudo, logicamente, traz ainda algumas incertezas no meio jurídico. Você não sabe ao certo como os tribunais eles vão ver determinadas questões, você não sabe ao certo se esses tribunais eles vão entender da maneira como o legislador teve a intenção de. Então, nós que somos operadores do direito, a gente tem uma certa dúvida de como vai ser. Isso daí é muito mais complicado para quem é o aluno. Por quê? O aluno ele ainda não tem a base que nós, advogados um pouco mais velhos, temos de vivência, de experiência. Então, ele vê aquilo lá na teoria e aí ele acha tudo muito complexo. Principalmente porque o direito ele se utiliza de terminologias complexas. Então, eu até brinco com os meus alunos que vão tentar entender primeiro na prática o que é cada instituto, para você poder visualizar como ele se aplica, para depois você entender o que de fato a teoria traz. Eu acho que esse raciocínio inverso é muito mais simples para fazer entender, que é como eu efetivamente aprendi.
Então eu tinha as aulas com professores muito bons lá na faculdade e eu saía de lá às vezes com dúvida do que era determinado instituto que eu tinha aprendido. E aí eu ia para o escritório e pegava aquilo na prática e para mim era muito mais fácil de entender, de aprender aquilo do que propriamente uma leitura simples do livro. Aproveitar a tua experiência que você já passou pela graduação, pela pós, está dentro da sala de aula como mestre hoje e está aqui no mercado atuando do ponto de vista privado com um escritório de advocacia em área principalmente empresarial para fazer uma leitura sua também como cidadão. Nós temos, de um lado, aqueles que consideram, se eu pudesse citar 3 eixos aqui, que temos leis demais, artigos demais, resoluções demais e súmulas e portarias, dependendo da área, como a trabalhista, por exemplo, começa a ter outros livros paralelos além da norma principal. E do lado de lá, o judiciário, com suas dificuldades de fazer os processos por uma série de razões andarem, tem reclamações de vários segmentos, renova esse código, mexe nesse, não dá para ter quantidade de recursos que tem ou não dá para suprimir porque tem inseguranças no meio do caminho. Eu juntaria essas 2 coisas com a terceira para você fazer a leitura. Se a cultura nossa do país, a cultura dos comportamentos das empresas, dos cidadãos, se a gente litiga muito ou se essa visão é equivocada. Sua posição está perfeita, Nelson. Inclusive, essa posição ela foi levada em consideração para a alteração do Código de Processo Civil de 2016, que entrou em vigor, de uma forma em que a mediação e a conciliação fossem novos institutos usados com mais clareza e com mais certeza, para que se evitasse o litígio. Então, hoje os processos judiciais eles tendem a demorar muito, até melhorou um pouco por conta do processo digital, mas se veio com a ideia, até o ministro Luiz Fux, que foi o encabeçador desse projeto, foi o presidente da comissão, ele trouxe a ideia de que isso daí o processo judicial precisaria ter um procedimento 50% menos demorado do que atualmente, exatamente por conta de que muitas vezes você tem o direito, você tenta exercer esse direito e lá na frente, quando você ganha, esse direito já pereceu. Então, hoje, infelizmente, a nossa sociedade ela visa muito litígio e isso é muito ruim. A gente precisa colocar na cabeça das pessoas, e nós advogados principalmente, porque tem muitos advogados que querem entrar em litígio porque é o trabalho deles. Mas existe uma forma do advogado trabalhar também, que é fazendo uma composição extrajudicial, que você não precisa acionar o Poder Judiciário e você resolve o problema da pessoa da mesma maneira. Nós gravamos aqui há 3 anos da aplicação do chamado novo CPC, que é novo mesmo, considerando o histórico de normas do país. Mas conseguimos reduzir os tempos? Ainda não. Infelizmente ainda não, por conta muito da incerteza que a gente tem em relação à aplicação da lei. Então, logicamente, alguns institutos mudaram para o bem. Então, você tinha antigamente, por exemplo, a contagem do prazo em dias corridos, que era muito ruim para os advogados. Então, eu cito como exemplo em sala de aula. Uma quinta-feira antes do carnaval, você recebe publicação de uma decisão que você tem um prazo de 5 dias para embargo de declaração. Então você teria sexta, sábado, domingo, segunda e terça, cairia no feriado, passaria para quarta-feira para você interpor o embargos, que é algo absolutamente importante dentro do seu procedimento. Agora mudou, você tem a contagem só de acordo com os dias úteis. Então, nesse caso, por exemplo, você teria sexta, aí segunda e terça pularia, né? Sábado, domingo, segunda e terça pularia por conta do carnaval e voltaria quarta, quinta, sexta e terminaria na outra segunda. Então, são mudanças para o bem, são mudanças que já impactaram diretamente. Outras nem tanto. Então você tem, por exemplo, o agravo de instrumento, que é um recurso que era muito utilizado antigamente, abarrotava os tribunais por conta da desnecessidade, inclusive, de algumas interposições, e que o legislador criou um rol taxativo, que é o rol do artigo 1015. Só que esse rol a gente ainda não sabe qual é o real alcance dele. Você, na posição de advogado, se tem uma decisão que lhe é desfavorável, você teria que supostamente esperar a apelação para poder recorrer dela. Nesses casos, nós advogados estamos optando por interpor o agravo de instrumento exatamente para não ter o receio de precluir o seu direito. Exatamente porque a gente ainda não tem a sedimentação desse entendimento dentro dos tribunais que a gente trabalha. Eu ia citar esse mesmo exemplo, mas para pegar um outro de uma outra área que é utilizado em outras situações. Poxa, se você perdeu em primeira instância, eu fico falando, poxa, tem que tomar cuidado nas reformulações nos códigos, estou tentando aplicar uma visão leiga aqui, porque senão você tira as necessárias
os necessários instrumentos, as ferramentas para chamado garantir o segundo grau de jurisdição. Bom, mas se eu já tenho a apelação como instrumento, por que eu tenho que ter um outro recurso? Ah, bom, espera, cada recurso é um recurso. Exato. Não confunda, embargo de declaração para você tirar dúvida aqui da decisão ou algo que está obscuro. Mas eu tenho esse da apelação, mesmo assim eu tenho um outro agravo no meio. Tentou-se uma discussão de suprimir esses caminhos onde fosse possível. O agravo de instrumento, ele é para as decisões interlocutórias. Então, no meio do processo, qualquer decisão que você tenha, antigamente era cabível de qualquer decisão interlocutória, agora você tem esse rol taxativo. A apelação é quando há uma sentença terminativa. Então, eu termino com o processo e jogo esse processo para a segunda instância. Acaba a atuação do juiz aqui. O que se tentou fazer? Na verdade, não mitigar os recursos, fazer com que eles deixem de existir, mas fazer com que eles sejam interpostos de uma maneira menor, então não para todas as decisões. Tinha decisões lá que determinados operadores do direito levavam para análise do tribunal que eram absolutamente desnecessárias. Então é isso que tentou se fazer, limitar a utilização desse agravo para que o tribunal deixasse de ter tantas análises desnecessárias como era antigamente. Um outro ponto que mudou, a gente tinha um recurso que chamava embargos infringentes. Eu ia falar dele. Exatamente, embargos infringentes, quando você tinha uma decisão aqui de primeira instância que é reformada no Tribunal de Justiça, são sempre 3 desembargadores que votam. Se você tinha uma decisão votada por 2 desembargadores favoráveis à reforma da decisão e pela manutenção, você tinha em tese então um empate técnico, que seria um do juiz de primeira instância e mais um do desembargador que votou pela manutenção contra as 2 que votaram pela reforma. Você tinha um recurso chamado embargos infringentes, que você solicitava que os outros 2 desembargadores eles votassem para que aquela discussão fosse feita na realidade por 5 desembargadores. Acabou o embargos infringentes, mas agora a gente tem a possibilidade de julgamento continuado, que a essência é a mesma. Infelizmente, então, eles tiraram uma tramitação que supostamente era mais demorada, só que eles abriram brecha para que esse julgamento continuado possa demorar o tanto quanto era antigamente. Embora isso possa parecer uma ferramenta técnica, a gente estava discutindo aqui sobre a dificuldade dessa compreensão do direito, vou apresentar uma questão filosófica aqui para as pessoas que não são do ramo comentarem sobre isso. Olha o caso dos infringentes. Bom, eu tenho uma questão que eu acho que estou certo. No juiz de primeira instância, eu tive uma determinada posição. Aí juntam 3 desembargadores, eu tenho uma posição contrária, é a soma matemática 1 mais 1, do outros 2 com outra posição, 2-2. Exato. Na ideia da hermenêutica do direito, significa que tem quase um empate técnico de conteúdo ali. Essa é a concepção, talvez originária, muito simplista aqui. E daí a ideia dos embargos infringentes. Porém, fala, bom, está sendo utilizado muito essa ferramenta aqui, isso retarda um procedimento para andar. Fica na hora de construir a norma entre aquele caminho. Bom, eu suprimo e aí vão reclamar que estou tirando o direito ou eu retiro porque precisa agilizar o processo. Exatamente. O escopo da lei ele tem que ser sempre trazer justiça às partes. Então, tanto o Código Civil que traz a parte de direito material, quanto o Código de Processo Civil que traz a parte processual, o objetivo final é trazer a justiça. O que se tentou fazer aí? Otimizar o procedimento. Então, viu-se que algumas pessoas utilizavam de forma demasiada determinados caminhos que não eram caminhos próprios para aquilo, então tentou-se enxugar esse procedimento. A questão é que o objetivo final a gente tem alcançado em alguns casos por conta da forma como o tribunal tem trabalhado. O próprio tribunal ele tem incorporado essa questão do novo Código de Processo Civil para fazer com que os processos andem mais rapidamente. Lá em 2012, 2013 mais ou menos, iniciou-se a migração do processo físico para o processo digital, o que facilitou muito a vida do advogado. Então, para você ter uma ideia, se hoje eu faço uma ação e vou distribuir ela em Manaus, por exemplo, eu entro pelo sistema do Tribunal de Justiça do Amazonas e faço a distribuição eletrônica. Custo, inclusive, né? Objetivamente. Exatamente. Muito. Como funcionava antes? Eu tinha que pegar aquela pilha de documento, enviar por correio, contratar um advogado correspondente, ele pegava essa pilha de documentos, ia até o cartório distribuidor do fórum e entregava lá. Então, eu acho que o tribunal ele tem entendido qual é a real necessidade.
e tem repassado isso para o legislador. Essa alteração do CPC, ela foi efetivamente boa para essa questão de tramitação. Eu lembro de eu fazer matérias em uma outra área, de questão de gestão pública, e eu uma vez perguntei para o desembargador, falei, poxa, mas habeas corpus, o cara vai procurando as portas, tinha uma normativa, nem sei se é assim que funciona mais, mas eu lembro, perdeu com esse desembargador, vai no outro vice-presidente, aí tinha vários vice-presidentes, ele ia batendo na porta até achar uma que abrisse para ele, no sentido simbólico. Na verdade, você mudava o fato, a causa de pedido do seu pedido. Então, quando você... Dá uma ajeitada ali para conseguir a mesma coisa. Então, você tem um determinado fato, esse fato ele te gera a possibilidade de impetrar, por exemplo, um habeas corpus, e aí você guarda alguns dos outros fatos que poderiam estar no mesmo, para que, se efetivamente você tiver uma negativa de um desembargador, de um juiz, enfim, quem é o competente... Estratégia, inclusive. Exatamente. Você possa distribuir novamente, através de um novo habeas corpus, para que ele possa, para que uma outra pessoa possa analisar. Isso é muito interessante porque a matéria fática de determinado caso, ela é muito importante na resolução do conflito. Então, o que de fato aconteceu é tão importante quanto a fundamentação jurídica disso. A questão é que eu posso entender aquele fato de uma maneira e você de uma outra. Então, os juízes, eles têm limitações para julgar, mas dentro dessas limitações, ele precisa entender qual foi o contexto e ele aplicar a lei da maneira como ele entendeu o que de fato aconteceu naquele caso. Então, é por isso que se tem tantas decisões conflitantes. E aí, um ponto muito interessante disso é que determinadas ações se tem discussões meramente de direito. Não se tem questão fática que atinja essa questão. Você pode ter uma série de ações iguais, cuja decisão vai ser a mesma, tramitando aí no Brasil inteiro. O que o Código de Processo Civil ele visou agora? Você uniformizar a decisão que seja baseada exclusivamente em matéria de direito. Quem vai julgar no final? STJ ou STF? Depende da matéria. Se for matéria constitucional, STF. Matéria infraconstitucional, o STJ. Quando chegar lá, vai ser essa decisão? Sim. Então vamos ver já o que eles decidem em relação a essas matérias e vamos replicar para todas as ações que estão em instâncias inferiores. Então isso é muito inteligente, é algo que faz com que você tenha milhares e milhares ou até milhões e milhões de processos de uma mesma matéria, que seja discutida em uma só, isso daí seja julgado e essa decisão seja replicada nas demais. Eu estava falando com o ministro do STJ recentemente para uma matéria e eles colocaram lá, ele presidia as reuniões específicas de especialização da Câmara de Relações de Consumo. Perfeito. E ficam lá tentando, lógico, principalmente nas inúmeras, milhares, às vezes centenas de milhares de causas repetitivas, a achar um caminho, se está sedimentado, quando isso está consolidado, aí tem uma diretriz, uma súmula, isso está sendo bem aplicado já com 3 anos de CPC ou é muito cedo ainda para tratar de tal dimensão? A gente entende que toda alteração drástica na legislação, que é o caso do novo CPC, ele precisa ter um período de maturação que é muito mais do que esses 3 anos, até por conta da gente ter um país com dimensão geográfica de continente. Eu vou só fazer um gancho na pergunta anterior que você fez, que o povo brasileiro, e isso daí todos se incluem, você tem, às vezes, uma mentalidade de querer entrar com determinada ação só porque alguma outra pessoa entrou também. O meu vizinho entrou com uma determinada ação, eu acho que eu tenho fundamento para isso, eu vou para o judiciário. Isso daí precisa ser resolvido urgentemente. Então, isso passa muito mais num cenário de tentativa de modificação da mente do povo brasileiro, tá? Do que propriamente só do Poder Judiciário. A partir do momento em que você tirar da cabeça das pessoas que a ação judicial não é algo para se ganhar dinheiro de forma fácil, então até se banalizou o Instituto dos Danos Morais. Qualquer coisa se pedia danos morais porque se entendia que houve alguma ofensa à honra subjetiva da pessoa e ela teria que receber. A partir do momento que se tirar isso, por si só, a gente já vai ter uma queda drástica nas ações. A partir do momento que se tem também um número grande de determinadas ações e se tente resolver da maneira como o CPC trouxe a possibilidade, a gente vai ter uma solução muito mais simples. Então, eu tenho já centenas e centenas de ações judiciais aqui em Bauru, por exemplo, que eu já tenho a decisão consolidada no STJ. O juiz de Bauru ele vai trazer essa decisão para cá, vai aplicar no processo e vai resolver o processo por aqui.
acabou. Eu não preciso mais levar anos e anos até chegar no STJ, até eu saber qual é o meu real direito. Eu já tenho consolidado essa decisão. Isso por si só, eu acho que é uma maneira bem bacana de se otimizar o procedimento. Até que ponto essa cultura, aproveitando o fato de você estar dentro da universidade, não só na operação do direito aqui fora, pode ser encaminhada ou está sendo encaminhada já na concepção da formação do advogado? A gente tem uma preocupação muito grande dentro da faculdade de passar essa posição para a pessoa que está estudando, não só dela ser cidadã e dela fazer uso desse direito, mas principalmente dela poder ser um filtro na condição de advogado. Então, muitas e muitas vezes a gente recebe pessoas no escritório que a gente tem muito a possibilidade de resolver extrajudicialmente e ela quer o litígio. Ela quer levar para o Poder Judiciário por conta de alguma questão pessoal. Então, a gente precisa ter a concepção de que os professores de direito, eles precisam cada vez mais mostrar para os advogados que existem algumas questões fáceis de se decidir extrajudicialmente que você não precisa levar para o litígio. Isso é muito da cultura americana. A cultura americana se tem um número muito pequeno de ações judiciais, exatamente porque a maior parte deles já são resolvidos extrajudicialmente. Os próprios advogados, eles já fazem um acordo, já tem mediadores prontos para isso, e é isso que a gente tem que tentar fazer com um maior número aqui no nosso país. Quando as pessoas assistiram aquela série Suits, perfeito, tinham aqueles paus, né? Aquelas brigas, exatamente. Eles ficavam... Já ouvi muita gente falando isso, pô, mas os caras quebram o pau e chega uma hora e fala, não, chega num determinado denominador, lógico, cada um defende a sua tese, o seu conteúdo, a prova, a contraprova, faz parte do jogo, mas em muitos casos há o juiz fazendo o embate ali para a conciliação. Presta atenção naquela série, é uma série muito legal e faz com que até as pessoas tenham vontade de virar advogado exatamente pelo cenário que elas olham ali. Direito empresarial, né? Exatamente. Mas presta atenção quantas cenas são feitas dentro do tribunal de julgamento. A maior parte do trabalho do advogado é feita de maneira extrajudicial. Então você percebe que várias e várias vezes eles tentam solucionar de maneira que não precise... de consultório. Exatamente, que não precise levar para o julgamento. Exatamente, para o julgamento final, não precisa transformar aquela coisa em litígio para que se possa resolver. Muitas vezes você tem um embate dentro do seu escritório, do escritório da parte adversa, você faz um termo de acordo extrajudicial, você resolve a questão sem precisar que o juiz seja acionado. Eu lembro que a simbologia da pastinha, muito comum as reuniões de escritórios, jogar a pastinha, outro, tá aqui a minha proposta. Exatamente. Tá aqui a pastinha. Tá bom, você que sabe, então eu vou pedir 10 vezes mais lá e isso aí. Um avalia o outro. É uma cultura mesmo social. É uma cultura principalmente porque qualquer processo judicial ele é arriscado. Não existe processo judicial que você tem 100% de certeza do êxito. Então, tudo que você vai judicializar, você passa a ter dúvida se você tem realmente aquele direito ou não. Exatamente por conta do que eu mencionei na resposta anterior. As questões que são analisadas por pessoas que tendem a ter pensamentos diversos. Eu posso pensar de uma maneira, você pode pensar de outra. Como a gente está contrapondo aqui a questão das experiências e trajetórias do Câmara Livre para quem está lá em casa, para que eles não falem, bom, mas esse sujeito não vai falar do Estado brasileiro, porque a gente está falando da nossa cultura social, das nossas eventuais deficiências ou necessidades de ajustes de norma, do próprio jeito do judiciário brasileiro travar, mas o Estado brasileiro, ele é um procrastinador, principalmente quando a gente vai receber dele. As ações contra a fazenda pública, elas têm alguns privilégios para a fazenda que infelizmente a gente não tem para o particular. Então, hipoteticamente falando, se você sai vencedor de uma ação, você não pode penhorar o bem da fazenda pública, seja estadual, municipal ou federal. Você precisa entrar no precatório, você tem a fila para recebimento, tudo mais. Recorrer de ofício. Exatamente. Você tem, sempre que você sai vitorioso numa ação judicial, por mais que a fazenda não queira recorrer, é dever levar essa análise para a segunda instância, como você bem mencionou, o dever de ofício, uma análise de segundo grau, mas vai muito no que eu mencionei. Isso é legislação. Então, até o momento em que a gente analisar e ver que essa legislação não é mais compatível com a situação que a gente tem hoje no país, isso daí vai continuar acontecendo dessa maneira. Tem muitas empresas que trabalham para o poder público e às vezes elas quebram por quê? Porque o poder público deixou de pagar por alguma infelicidade de gestão. Essa empresa ela só tinha aquela fonte de renda
e ela demorou muito no Poder Judiciário para receber. Infelizmente, ela não conseguiu se sustentar. Então, isso mostra com que a legislação ela precisa ser mais próxima da atual sociedade. Para ser advogado do diabo aqui em todas as possíveis pontas, eu lembrar o termo conciliação aqui, que foi utilizado muito como simbólico dentro da divulgação do novo código, que a ideia é conciliar, a ideia é conciliar. Desde que o termo conciliação, até por nossa cultura, ainda não ajustado do que nós já comentamos, não signifique a possibilidade de perdas evidentes em relação a uma das partes. O Código de Processo Civil ele trouxe a necessidade de se fazer uma audiência inicial antes até da própria contestação. Então, eu vou lá, distribuo minha petição inicial, a parte contrária é citada, então ela toma conhecimento que contra ela está sendo movida uma determinada ação, e aí eu marco uma audiência de tentativa de conciliação. Por quê? Muitas vezes é fácil de resolver. Eu tenho duas partes que estão interessadas em acabar com aquele litígio. Então, eu mencionei agora há pouco que o litígio, ele sempre traz uma incerteza para você. Às vezes, vale muito mais a pena perder um pouco e dormir tranquilo do que ficar durante alguns bons anos aí com o processo judicial em andamento. Esse foi o escopo, o objetivo. A questão é que o Poder Judiciário ele também não tem varinha mágica de se resolver o conflito se as partes não quiserem. Então, a gente volta àquela questão anterior de que a pessoa que está disposta a entrar no litígio, ela precisa ter o conhecimento do que é o processo judicial, de qual o ônus que ela vai ter, de qual a demora que ela vai ter, e o principal que muita gente esquece. Se você sair perdedor dessa ação, você tem que pagar os honorários da parte contrária, os honorários sucumbenciais, que às vezes é de 10% a 20% do valor da causa. Você tem que pagar custos de apelação, que é mais 4% do valor, só para poder levar para a segunda instância. Você tem que pagar o próprio advogado que está te servindo. Então, passa a ser algo custoso. Eu vou ficar 3, 4 anos tirando dinheiro do bolso ou eu vou resolver agora? Quanto me custaria um processo judicial? Vale a pena eu pegar isso que eu gastaria nesse processo judicial, dar um desconto, entre aspas, para a parte contrária e resolver o caso aqui? Muitas vezes vale. É isso que a gente tenta, como advogado, colocar na cabeça do cliente. O que é tutela de evidência? Tutela de evidência é um instituto novo que foi colocado no Código de Processo Civil. Antigamente se tinha... O processo ele demora, tá? E muitas vezes o seu direito ele perece lá no final. Então, na classe eu sempre cito um determinado caso que você tem que fazer uma cirurgia e você não tem o Estado te colocando a saúde à disposição. Então, você não tem vaga, por exemplo, para ser internado. Se eu demorar 3 anos para ser julgado, muito provavelmente o paciente faleceu. Então, eu preciso ter uma antecipação do meu direito. Antigamente, no Código de 73, você tinha 2 formas principais, tá? Que era a antecipação de tutela, que era lá do artigo 273, e as medidas cautelares. Agora, até seguindo essa linha de resolução das demandas de massa, você tem a possibilidade de fazer o seu pedido de antecipação, mesmo não tendo a urgência no caso. O seu pedido ele é tão evidente, e daí decorre a denominação da tutela de evidência, que eu não preciso esperar mais acabar o processo para eu ter um determinado fato. Então, o juiz ele pode antecipar alguma determinada decisão, desde que você tenha, por exemplo, uma súmula vinculante, ou uma decisão em algum IRDR, tá? Que é um incidente de resolução de demandas repetitivas. Sempre que já tem alguma decisão do tribunal lá em cima, do STJ, do STF, enfim, e que essa decisão seja consolidada e seja possível aplicar aqui, eu não preciso mais comprovar a minha urgência, e sim apenas a evidência. Isso foi uma inovação, ainda não é tão utilizado, tá? Porque alguns operadores do direito não têm o conhecimento da forma efetiva de se utilizar isso. Alguns juízes também eles têm alguma resistência em proferir alguma decisão nesse sentido, mas é algo extremamente feliz que o legislador fez. Eu acho que é uma inovação que demonstra um avanço legislativo. Lembrei aqui por outra razão e outro caminho do direito líquido e certo do mandado de segurança. Perfeito. Mandado de segurança. O mandado de segurança é um remédio constitucional, né, que a gente chama, quando há alguma infração a um direito líquido e certo. Então, você impetra o mandado de segurança para coibir algum ato do poder público, por exemplo, que está infringindo algum direito líquido e certo seu.
só processualmente falando. O veículo embora e o Exatamente. E você tem que jogar, é o que a gente brinca que é uma bala de canhão. Você tem que colocar tudo o que você tem já na sua petição inicial, porque não é passível de dilação probatória. Você não pode fazer prova pericial, prova técnica, enfim, você tem que colocar tudo lá, toda a prova documental já na sua petição inicial, porque é algo de tiro curto. Isso é legal, a questão da estratégia, da hermenêutica, da filosofia do direito. A gente falou do HC agora há pouco, lá que você pode... Eu falei dos casos em que eu fazia matéria, mas poxa, esse sujeito procurou essa porta, aguardou uma estratégia, mudou a causa de pedir, tinha uma outra carta na manga, apostou. Direcionou no caso do mandado de segurança, não, ele joga tudo que ele tem na Joga mesa. tudo que tem lá, exatamente porque o mandado de segurança ele é muito utilizado para as demandas, para as resoluções que você precisa de urgência. Então você traz essa questão para o juiz e para que o juiz possa analisar de maneira rápida, ele precisa ter todos os elementos em mãos. Então você precisa arrecadar todos os elementos probatórios que você tem e colocar lá. E é engraçado porque você não tem uma parte contrária, você tem sim um ato coator. Então eu não movo o mandado de segurança contra o Nelson. Eu posso mover o mandado de segurança, se o Nelson for, por exemplo, o juiz, contra um ato coator do Nelson. Então, eu não tenho um réu na ação. Não é nada pessoal. Exatamente. Eu tenho algo que ele fez que, no meu entendimento, está coibindo o direito líquido e certo da minha parte. Deixa eu tirar você um pouco da operação do direito. O que você tem do Carlos, do pai? Meu pai, é até complicado de falar nele, porque ele sempre foi o meu maior exemplo, né? Ele, desde o dia que eu nasci, ele sempre procurou dar para mim e para minha família tudo que existia de bom e melhor. Ele é um cara que apanhou muito na vida, né? Ele teve alguns problemas durante esse tempo e ele sempre se manteve em pé e dentro de casa ele nunca levou nenhum tipo de problema. Então ele sempre fez com que a gente ficasse à margem dos problemas dele. Ele ia lá e ele resolvia. Isso daí pra gente foi muito importante, porque a gente, tanto eu quanto as minhas duas irmãs, a Paula e a Renata, a gente conseguiu crescer tendo um exemplo dentro de casa de honestidade, de trabalho, de perseverança, enfim, das melhores coisas que você pode ver dentro de um pai. E eu gostaria muito que eu conseguisse repassar isso para minha filha também, para a Fernanda. Tem uma música de um cara que eu gosto muito, de vez em quando eu cito um pedaço dela aqui para fazer essa outra metade aqui. Todos temos qualquer coisa repetida, um pedaço de quem os concebeu. Qual o seu pedaço da Cláudia? Da minha mãe, eu acho que a minha mãe é uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa. Ela sempre foi o porto seguro da nossa casa, né? Ela sempre fez com que todos ficassem muito, muito próximos, muito unidos, que nada que viesse de fora tivesse qualquer tipo de interferência dentro da nossa casa. Eu acho que eu tenho... Uma conciliadora. Exatamente. Eu acho que eu tenho dela essa questão do carinho com o próximo. Eu tento, independente de ser da minha família, ou de ser meu aluno, ou de ser meu cliente, eu tento demonstrar para a pessoa o quanto que eu gosto dela. Eu acho que quando a pessoa sente que você tem um determinado afeto por ela, a relação fica muito mais legal, muito mais prazerosa. Eu acho que eu tenho muito disso dela. O Carlos Júnior é mais durão ou mais benevolente que o Carlos pai com a Fernanda? Como ele o foi com você? Eu vou ser muito mais benevolente. Meu pai, ele tinha toda essa parte boa, mas ele sempre nos ensinou que o certo é o certo, sempre foi muito duro, muito rígido, sempre fez com que a gente fosse crianças educadas, agradecesse, falasse bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Ele sempre mostrou pra gente que a vida em sociedade ela tem que ter primordialmente o respeito para as outras pessoas. Logicamente que isso eu quero passar muito para minha filha, eu quero que ela siga esse espaço, mas eu acho que eu vou ser mais coração mole. Eu acho que eu vou afrouxar um pouco mais. Menos como zagueiro, que é durão. O pior é que eu não sou muito, não. Eu brinco que eu sou o exemplo de que a persistência não leva à perfeição. Porque eu jogo bola faz tanto tempo e continuo jogando mal. Mas é algo que eu gosto muito de jogar, é algo que me faz bem. Desde criança, brincava lá na rua, brincava no clube, brincava no prédio de um grande amigo meu que a gente ia brincar lá, que é o Lucas. A gente sempre colocou o futebol como uma atividade prazerosa e felizmente eu consigo trazer isso até hoje. Corrida te leva aonde? Me faz esquecer da vida. Eu costumo sair para correr, exatamente. Costumo pensar em coisas boas, em projetos novos,
em trazer alguma coisa, e é engraçado que isso normalmente me traz resultados positivos. Normalmente o que eu começo a amadurecer muito em pensamento positivo, isso me traz, acaba se materializando na minha vida. É uma coisa bem interessante isso. Carlos Alberto Martins Júnior, muito obrigado de trocar um pouco de experiência conosco aqui. Nesse formato, você já conhecia o outro dessa trajetória pública e nos ajudar nessa ideia de transferir informação para o outro, que talvez seja a questão mais importante dessa nossa terra de passagem. Obrigado, eu que agradeço. Não, sempre um prazer estar aqui, estou absolutamente à disposição sempre que você precisar e quiser que eu esteja aqui. Você, como eu disse no começo desse nosso programa, eu gostaria de ser jornalista e muitas vezes o que eu pensava e imaginava quando criança é o que eu vejo em você hoje. Você é um cara fora de série, uma pessoa que a gente tem muito carinho e respeita muito profissionalmente, porque é a materialização do que eu imaginava que pudesse vir a ser caso eu seguisse a carreira de jornalista. Felizmente, acabei seguindo outra, mas estou muito feliz e acredito que tenha acertado. Obrigado, viu? Muito obrigado pela troca. Obrigado. A ideia é não litigar, mas se não tiver jeito, procura um bom advogado. Até o nosso próximo encontro.